Boa noite! Chegamos aqui no nosso primeiro encontro dessa jornada de crenças que certamente será maravilhosa para todas nós, maravilhosa para todas nós. Opa, deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Eu quero dar as boas-vindas a todas vocês que estão aqui. Já vai colocando aí nos comentários de onde você é, de onde você veio, o que você está querendo e qual é a sua expectativa para essa jornada. O que você quer alcançar nessa jornada? O que você quer descobrir sobre você, sobre seus bloqueios, sobre suas crenças nessa jornada? Escreve nos comentários para a gente saber e a gente já ir se trocando ideias, se interagindo. Hoje é a nossa primeira aula e a nossa primeira aula é exatamente essa, as raízes da dor. Todo bloqueio é emocional. Hoje você vai entender que o bloqueio que você tem na sua vida, o bloqueio que está atrapalhando você, a raiz de tudo está nas suas emoções. Eu sei que você pode estar pensando assim, esse negócio de emoção, bobeira, meu Deus do céu, calma. Você vai entender exatamente por que a emoção ela pode ser uma coisa muito positiva para você nesse momento. E ela pode virar a chave do teu jogo, do teu comportamento na hora. E hoje você vai entender tudo sobre isso, tá bom? Antes eu queria falar só uma coisinha aqui, ó, porque tem gente que não me conhece, né? Então assim, ó, quem é essa louca que tá falando de crenças aqui? Meu nome é Fernanda Pérez, mais conhecida como Nanda Pérez. Eu tô há mais de 15 anos nesse mercado de autodesenvolvimento e de trabalho com desenvolvimento de pessoas. Eu sou Master Coach, eu tenho uma mentoria de treinamentos de treinadores também. Tem o Método Pro, que existe há mais de 13 anos, já ajudou mais de 3.000 pessoas. E na minha prática individual, eu tenho mais de 5.000 horas de prática. Trabalhei com grandes empresas como Oi, Vale, Sebrae, Seg, atendi grandes executivos no Brasil, no exterior, em empresas nacionais e multinacionais, e todos eles com o mesmo método de desbloqueio. Esse método que ajuda as pessoas tanto a se desenvolverem e a serem o que elas são de verdade na sua própria essência, sem máscaras, sem limitações, sem padronizações. Além disso também, eu sou neurodivergente, sou também suburbana, não nasci rica, nasci no subúrbio. Tem uma história que no meio dessas 3 aulas eu vou compartilhar um pouquinho com vocês e eu acredito que todas nós podemos ter a vida que nós desejamos a partir do momento em que nós criamos quem nós somos, aquilo que nós acreditamos e trabalhamos os nossos pensamentos e as nossas crenças. Esse aqui é o seu primeiro passo, seja muito bem-vinda e essa sou eu. Vamos juntos nessa jornada. Tá bom? Então agora escreve aqui nos comentários para mim, por que você quer fazer essa jornada de crenças? Você quer para se desbloquear ou para desbloquear o seu cliente? Escreve aí nos comentários para eu saber. Se você quer para desbloquear o seu cliente, você coloca cliente. Se você quer para você, você fala, eu quero me desbloquear. Deixa eu saber e vamos embora já começando aqui nessa primeira aula. Primeiro você precisa entender que existe uma escadinha e uma jornada que a gente chama de jornada de consciência, tá? Nem todo mundo que chegaria nessa aula aqui hoje entenderia sequer o que é crença. Se você está aqui, se sinta uma privilegiada, porque a maioria das pessoas na rua, se você falar, você sabe o que é crença? A pessoa vai dizer assim, é negócio de religião, né? Então, se você sabe o que é crença, se você sabe que tem um pensamento, um sentimento que bloqueia você, pode se sentir privilegiada, porque você já passou aqui, ó, dos conteúdos gratuitos e está nesse primeiro degrau aqui da escadinha, que é além da mente racional, que é a nossa jornada que começa hoje. Depois você vai para a próxima escadinha, que é desbloquear a si mesma e aprender a desbloquear os outros. E depois você vai para a expansão, não só de consciência, de prosperidade, de riqueza, mas como também multiplicar os seus ganhos, ajudando outras pessoas, se, claro, assim você quiser. Então, bora? Nosso encontro de hoje está muito poderoso e muito maravilhoso e eu quero começar com aquela pergunta maravilhosa que toda mulher foda, forte, que consegue realizar, atingir os seus objetivos, já se fez na vida. Por que
mesmo sabendo o que eu quero, simplesmente eu travo na hora de fazer. Por quê? Por quê, Fernanda? O que acontece que na hora que eu tenho que fazer o que precisa ser feito, eu travo? Já aconteceu isso com você? É isso que tem acontecido com você nesse momento? Você tem travado na hora de fazer o que precisa ser feito? Se é esse caso, escreve aqui, estou travando, só para eu poder saber, tá bom? Me fala aí como é que tá esse espaço para você, deixa nos comentários para eu poder entender. Você sabe o que fazer, você sabe o que precisa ser feito, mas em algum momento você sente um peso, você sente um aperto, você sente uma trava e você não entende. E aí, eu não preciso te conhecer para saber que não é falta de competência, não é preguiça e nem é enrolação. É uma dor emocional codificada como padrão de comportamento que ela vai se repetindo cada vez mais. Vê se é assim que você sente, uma sensação estranha que diz assim, cara, não insiste muito em fazer isso, não? Eu não sei qual é a tarefa ou o que você está resistindo, se é lançar o seu negócio, se é escalar o seu negócio, se é gravar o seu vídeo, levar o seu produto para a internet, mas é na hora que você vai dar o passo, que você sabe que vai te levar para esse objetivo, para esse lugar que você quer, alguma coisa dentro de você diz, não insiste, senão piora. Pior. Você começa a insistir e aí você sente assim, cara, alguma coisa ruim vai acontecer. Você não sabe exatamente o que, mas o corpo parece que vai sentindo um perigo. E aí o que você faz? Você recua. Mas acompanhe um pensamento aqui comigo. Você nunca fala que você sente medo. Você nunca fala que, meu Deus, eu não gravo vídeo porque quando eu vou gravar vídeo parece que eu vou morrer. Ai, quando eu vou gravar vídeo parece que tudo vai dar errado. Ai, quando eu vou escalar o meu negócio, que eu vou assinar um contrato muito foda, eu sinto que parece que eu não vou dar conta. Não é isso que você fala, né? Por quê? Porque esses pensamentos basicamente não têm lógica. Se você for olhar lá direitinho, você tem competência, você tem formação, você sabe fazer o que tem que ser feito. Então não faz o menor sentido você dizer isso. Você não vai dizer isso com a sua própria boca, dificilmente. Para justificar essa sensação de não ação, você começa a dar desculpas que são plausíveis. E a gente chama de plausibilidade. Para justificar o que eu não tenho feito, o que você fala? Deixa eu adivinhar? Preciso me preparar melhor. Não, é que eu preciso fazer primeiro aquele treinamento tal. Não, mas é que assim, eu tô um pouco preocupada aqui que os outros vão pensar. É porque eu não tenho aquela câmera maravilhosa. Ai, talvez não seja a minha hora. Essas são as desculpas que você usa para justificar esse bloqueio emocional que segura a sua ação, a sua decisão ou a sua persistência. Então presta atenção, existe um bloqueio, ele te bloqueia, mas o que te bloqueia não é o que você está falando, é algo muito mais profundo. Deixa eu te dizer, se você diz, por exemplo, que você tem medo do julgamento, talvez não é o julgamento que te trava. O que te trava é o alerta, às vezes muito sutil, que dispara bem na hora da virada. Uma memória emocional tão antiga que você não tem ideia de onde ela veio, mas ela está dominando você, ela está dominando a sua vida e ela está dominando seus resultados. E eu quero chamar ela nesse momento de start. Start é a memória que na hora que você tem que fazer o que precisa ser feito, você para. E às vezes, gente, deixa eu dizer pra você, essa emoção, ela vem como medo, ela vem como vai dar alguma coisa errada, ela vem como alguma coisa ruim vai acontecer, mas ela também vem como preguiça, ela também vem como um sono absurdo. Você tá no 220, do nada, quando você tem que fazer o que precisa ser feito, dá sono em você. Já aconteceu isso com você? Esse start, ele cria vozes na sua cabeça que a voz original, que você não vê, esconde. Essas vozes, elas vão virando pensamentos. Esses pensamentos viram padrões eternos até que um dia você escolha reconfigurar ou desativar. Que tipo de padrão, Fernanda, pode acontecer?
Esse aí que você fala o tempo todo deles. Você procrastina, você paralisa, você se sabota, você desiste, você cansa, você começa e não termina. Qual desses tem acontecido com você mais frequentemente? E se você não entende o que está travando você nesse momento e já não consegue culpar mais nada do lado de fora, não dá mais para dizer que é o mercado, não dá mais para dizer que é a câmera, porque eu já comprei a câmera boa, não dá mais para dizer que é meu filho, porque meu filho cresceu, não dá mais para dizer que eu não tenho apoio, porque o apoio apareceu. Se você não consegue culpar mais nada do lado de fora, porque afinal de contas tudo tem uma solução e você pode ajustar, você vai chegando numa simples conclusão, nada animadora. Você pensa assim, bom, se o problema não tá do lado de fora, se não é a câmera, não sou eu, não é a competência, não é o que pode ser? O problema deve ser a minha própria essência, deve ser eu enquanto indivíduo. Mas não é algo do tipo assim, o problema sou eu, então agora deixa eu ver o que a gente vai mudar. O que a gente vai mudar? Não, o problema sou eu e fim. Você começa a elevar e sofisticar essas crenças superficiais. E aí você começa a sentir e a repetir para você, cara, eu acho que eu não sou o suficiente, que eu não mereço ainda, eu não sou amada por Deus. Deve ser, porque no meu caso específico, como eu nasci naquele bairro bem pobre, lá no interior, deve ser porque eu preciso esperar mais um pouco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa sua sensação não é única. Você não é a única pessoa no mundo que sente isso e ela não é você. Ela é um programa invisível rodando em você que você não vê o que está acontecendo, não vê o que está no seu espaço e você só sente que você para. Mas eu tô aqui hoje para te dizer uma coisa muito importante, que talvez você já saiba. Não é falta de competência, não é preguiça, não é falta de clareza. O nome disso é dor emocional cristalizada como padrão de comportamento. Agora, antes da gente continuar, deixa eu só saber alguma coisinha de você. Me responde nos comentários. Você já sentiu isso? Você está no meio do lançamento, no meio de algo muito importante, tudo dando certo, sua empresa prosperando, tudo caminhando para você se tornar uma mulher rica, poderosa, próspera. Você faz aula, você grava, você entrega, mas na hora de dar o passo mais importante, bate um desânimo, uma dúvida, uma trava, uma sensação que vem do nada, como se o teu corpo dissesse assim, tem alguma coisa errada e você não pode ir. Se você já sentiu isso alguma vez na sua vida, escreve aqui, eu já senti. E fala pra mim também, onde é que você sente isso? Se você sentir confortável, escreve aqui. Eu sinto isso na hora de gravar vídeo, eu sinto isso na hora de dar o preço, eu sinto isso na hora de escalar, eu sinto isso na hora de lançar o meu processo de mentoria, eu sinto isso na hora de vender. Onde é que em que momento você sente isso? Porque se você já sentiu isso, presta bem atenção, porque essa aula é para você. Você sente. Se eu crescer demais, parece que eu vou perder o amor, parece que eu vou deixar de ser amada. Você sente, se eu ganhar dinheiro, ou se eu ficar muito rica, parece que eu vou ficar sozinha. Se eu aparecer demais, eu acho que eu vou ser cancelada, eu vou ser rejeitada, eu vou ser criticada. Se eu fizer o que eu quero, eu vou magoar alguém. Se eu tiver sucesso, alguma coisa ruim vai acontecer. Só que essas vozes, elas não falam com palavras claras. Elas se manifestam a partir de quê? Das emoções e dos comportamentos, que a gente vai chamar aqui de bloqueios. Você sente o aperto, você sente a ansiedade, você foge, você dissimula, você sente a perda de energia. Em último caso, às vezes, quando você tenta enfrentar essa força na luta, só piora. Quem aqui já tentou vencer alguma coisa onde você é bloqueado na marra?
Por exemplo, vou me esforçar para não comer açúcar, sendo que você adora açúcar. Vou me esforçar para acordar todo dia cedo, tal hora. Agora vai ser de todo dia eu vou fazer tal coisa até eu bater a meta tal XPTO. Deixa eu te falar, eu não quero ser a cavaleira do apocalipse das más notícias. Mas deixa eu te dizer, não, você não vai. Se não tiver mudança no programa, não vai. Não adianta querer ouvir a rádio FM com um rádio que só toca AM. São sintonias completamente diferentes. E a sua sintonia interna de uma crença profunda, inconsciente, que roda no teu sistema, ela não vai rodar alinhada com aquilo que entra em conflito com ela. E aí eu já tive até uma cliente que falou uma vez assim pra mim, assim, Fernanda, pelo amor de Deus, parece que baixa um espírito no meu corpo, não é possível. Tá tudo certo, tá tudo alinhado, mas na hora de fazer, parece que tem uma força que me puxa pra trás. Eu já pensei que era karma, encosto, trauma de outra vida, parece que é um espírito assim incorpora. Gente, isso é muito real. Pensa comigo nessa seguinte situação. Você fala assim, eu vou fazer na marra aquele vídeo, eu vou fazer na marra aquela copy, eu vou fazer na marra aquela venda, eu vou fazer na marra aquele lançamento. E aí você começa a se mexer um pouco, mas na hora de fazer aquilo que é realmente importante para o lançamento, você não faz. Bate um sono, e aí você fala assim, então, olha só, como eu tô com muito sono, eu vou dormir um pouquinho. Aí você vai dormir. Aí você deita na cama com o celular e fala assim, vou dormir aqui um pouquinho. Vou dormir aqui. Aí você vai dormir. Mas você não dorme, você fica mexendo no celular. Você fala, vou dormir 30 minutos. Passa 10, passa 20, passa 30 minutos, passa 40 minutos, passa 50 minutos, passa 1 hora. Você tá mexendo no celular. Você não dormiu, o sono foi embora e você não fez o que precisava ser feito. Mas basta você levantar para fazer o que precisava ser feito, o sono volta de novo ou alguma outra coisa ocupa o espaço da sua mente. Já aconteceu isso com você? Por isso que às vezes as minhas clientes falam assim, cara, parece que tem até um espírito que me possui naquele momento que eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer isso. É algo que, tipo, eu já tentei de diversas formas, mas eu me sinto mal. Isso realmente me trava. Fala pra mim, se isso já aconteceu com você, em que área que isso acontece? Onde? Em que momento isso acontece? Deixa eu saber, tá bom? E deixa eu te falar, se você forçar, parece que piora. Porque piora mesmo. Se você falar assim, não, eu vou fazer de qualquer jeito, em vez de ser um espírito dominando o seu corpo, parece que vem um caminhão de espírito contra você. E é isso, essa sensação piora quando você tenta enfrentar sem saber o que você está enfrentando. Porque a verdade é a seguinte, você só está obedecendo e só está programada sem saber por um comando muito antigo que foi gravado e instalado em você mais forte do que tatuagem, quase participando do seu DNA e você nem percebeu. É um pacto inconsciente que você fez quando era criança e que pode quebrar a qualquer momento se você quiser. Mas você ainda nem sabe que pacto é esse. Como que você entra no quarto escuro e fala assim, vou matar o monstro que está lá dentro daquele quarto, se o quarto está escuro e você nem vê o monstro? Como que você mata um inimigo que você não sabe nem quem é? Como que isso aconteceu, Fernanda? De quem é a culpa? Calma. Provavelmente, agora, nesse momento, a culpa não é de ninguém, ok? Deixa eu compartilhar um pouquinho com você a minha tela. Vamos lá. Vamos para a menina de 7 anos. Estamos aqui. A menina de 7 anos. Você associou sem querer que sucesso significa abandono. Você era muito pequenininha, entrou na sala, dançou, estava com o seu vestido novo, com a sua saia nova, e aí alguém falou, olha lá, ó, já está querendo se aparecer. Então você sentiu uma
coisa ruim, um sentimento ruim. E, gente, isso não é assim, agora significa... Não vem para a mente consciente, tá? Isso fica no inconsciente. A gravação, ela é automática. A emoção veio, a coisa ruim aconteceu e foi criada uma regra ali. Toda vez que toda vez que eu me apareço, toda vez que eu sou eu, toda vez que eu sou grandiosa, toda vez que eu me expresso, eu sou rejeitada, eu não sou amada. Tá lá. Puf! E aí você fala, bom, então é melhor agora eu ficar menorzinha. E aí você vai se ajustando ao espaço para poder caber. E tá tudo bem, você só tinha 7 anos, você precisava disso mesmo. Você viveu algo que doeu e para dar conta de continuar, você criou uma lei interna, um pacto, um código secreto que diz, para não perder o amor do meu pai ou da minha mãe, é melhor não ser vista. Esse pacto foi criado por uma garotinha de 7 anos e naquela época foi brilhante, porque ele evitava de você sentir uma dor frequente. Foi genial. Ela te salvou. Mas hoje, pensa comigo, você não tem mais 7 anos. Você tem 35, 40, 50, talvez 60. Você é foda. Você já viveu pra caramba. Você tem história, você tem poder, você tem tudo e pode fazer diferente. Sabe a única coisa que você não tem? Deixa eu te dizer, você não tem permissão. E você não tem permissão porque você ainda vive presa a esse pacto. Você vive presa na vida achando que é você que está tomando as decisões da sua vida. Mas a verdade é que quem manda em você é uma menininha que só queria não ser rejeitada de novo. E ela ainda está lá dentro, com medo. E é esse tipo de desbloqueio, por exemplo, que a gente aprende no Pro. Em 2 horas, a gente mostra para a menininha que não tem perigo nenhum ela se mostrar, que foi importante aquele tempo, mas agora ela pode ficar grande. E você assume a sua grandeza de verdade. E o comportamento muda em quanto tempo, Fernanda? Na hora. Por quê? Porque você desliga a programação da tomada. Você desliga o pacto na hora. E se você acha que isso é impossível, é porque você só tentou acessar esse espaço pela sua mente racional, sem um método guiado, incapaz de chegar nesse espaço que é pura vibração e frequência. Lembra que a gente chegou lá atrás? Olha lá, vamos lá. Eu comecei falando com vocês o seguinte, como é que você sente na hora que você vai gravar? Cara, eu sinto preguiça, eu sinto sono, eu sinto cansaço, eu sinto dor na lombar, eu sinto dor no ombro, eu sinto dor de cabeça. Até vomitar tem gente que vomita. Lembra que eu te falei que é emocional? O emocional vai manifestando no físico. Então, esse espaço onde essa crença inconsciente foi criada é pura vibração e frequência. Não adianta você ficar tentando racionalizar para saber o que era que você pensava, o que era que você está pensando, porque você não chega nesse espaço. Isso que eu vou falar com vocês aqui hoje não é sobre autoajuda, não é frase bonitinha para você repetir. É neurodesbloqueio emocional, é mudança instantânea, é ciência aplicada no campo emocional e comportamental. O que aconteceu é que você vivenciou uma situação e não, essa situação não precisa ser uma situação traumática, grave, dolorosa, não precisa. Você só era uma criança e você viveu uma situação e você gerou uma interpretação dessa situação. E essa interpretação virou lei na sua vida. E é uma lei que você obedece cegamente, porque você acha que ela é você. Ou então porque é assim. Eu sempre fiz assim, tá bom. Então é assim para todo mundo, é assim para mim. Não, não é. Não é. E eu quero te pedir uma coisa muito importante agora. Esquece só um pouquinho a mente racional. Sai um pouquinho da lógica e sai do, eu tô entendendo tudo.
Porque quem entende tudo e ainda não mudou nada, não entendeu nada, só está presa mesmo. Eu quero que você agora, nesse momento, olhe para a sua vida e para as áreas da sua vida. E nessas áreas você se pergunte, onde está doendo? Onde é que está doendo? É o dinheiro que não entra? É o vídeo que não sai? É o resultado que você poderia ter multiplicado do seu negócio, mas você não consegue? É a voz que está presa na garganta? É o seu propósito que você não consegue viver? É aquele assunto que você não toca, o curso que você não vende, a autoexpressão que você não se permite? É a potência que você segura? É a culpa por ser grande? Onde está doendo? Porque onde está doendo, deixa eu te dizer, tem crença. Então, anota no seu caderninho aí dessa série. Onde dói, tem crença. E não é qualquer crença. É uma crença transparente, é uma crença invisível, é uma crença inconsciente, como você queira chamar. Mas é uma crença que você não vê. Sabe quando você vê a sua máquina de lavar funcionando? Você vê a máquina, você vê a roupa entrando limpa, a roupa entrando suja, a roupa saindo limpa, mas você não vê o motor da máquina. Você não vê a energia chegando na máquina. Por quê? Porque elas são escondidas, inconscientes. No caso do motor da máquina não é transparente, mas a energia é ele invisível. É aquilo que você não vê, aquilo que você não toca, não nomeia, mas ela tá aí dirigindo sua vida como se fosse você. Então você expressa ela como medo de alguma coisa, mas o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque ela tá além da sua mente racional. Você acha que é medo de gravar vídeo? Vai um pouquinho mais, porque não é. É medo de aparecer demais e perder o amor. É medo de brilhar e de se tornar um alvo. É medo de ultrapassar quem você ama. Você chama de procrastinação? Ha! O verdadeiro nome talvez seja autoabandono aprendido. Eu preciso me autoabandonar. Eu preciso procrastinar e empurrar para depois coisas que são importantes para mim. Porque essa é a sua crença. Você chama de falta de tempo, mas no fundo é medo de descobrir quem você seria ou quão grandiosa você seria se você realmente jogasse esse jogo de verdade. Você sente esse peso e aí você fala, cara, não sei o que está acontecendo comigo. Eu vou te dizer o que é. O que está acontecendo com você é que você está pronta. Não precisa acreditar em mim e não precisa discutir comigo. Só escreve nos comentários, eu estou pronta. Enquanto isso eu vou beber uma aguinha aqui. Escreve aí. Você está pronta. E aí o que acontece com você estando pronta? Você está pronta, mas o seu sistema interno está funcionando no código antigo. Imagina você compra um computador super novo, incrível, e tenta fazer ele funcionar com MS-DOS. Porra, fui longe agora, né? Caraca! Mas você imagina, qual a chance disso rodar? Você compra uma Ferrari e quer colocar um motor, sei lá, de um Fusca, de uma Brasília. Qual a chance disso funcionar? Um código criado quando você não sabia interpretar o que estava acontecendo. Então você criou uma lei interna para se proteger e você selou um pacto. Nesse pacto, que era para uma garotinha de mais ou menos 7 anos, foi a salvação. Para essa menininha foi a melhor coisa da vida. Mas para a mulher foda que você é hoje, para a vida que você quer criar e para os resultados que você deseja, ela tá te fazendo, ela tá te transformando em farelos.
e te deixando de joelhos diante da vida. E não é de joelhos de uma forma bonita, humilde. Não, você está sendo derrubada por si mesmo o tempo todo. Percebe isso? E você não precisa mais viver sobre essa lei. Você não precisa mais viver sobre esse padrão de medo ou resistência em forma de bloqueio. Você pode mudar a qualquer hora. E essa é a sua grande descoberta de hoje. Você pode mudar isso a qualquer momento. Mas você não sabe como que você vai mudar isso. E sabe por que que você não sabe? Vou te contar agora. Essa aqui é a verdade que ninguém te contou. Você não sabe que você pode mudar porque o seu corpo sabe antes da sua mente. Sabe aqueles lugares onde você entra e você sente um calafrio? Aquela pessoa que você vê e ela te dá mal-estar? Aquele momento onde você vai dar o preço do seu negócio ou subir o preço do seu negócio ou gravar o vídeo e vem uma emoção ruim, negativa, um mal-estar antes mesmo de você ligar a câmera? Antes de tomar consciência do pensamento, o seu corpo já sentiu. Porque a linguagem do corpo e das emoções, ela está na quinta dimensão, ela está numa velocidade muito mais rápida do que a nossa consciência. Para você acessar esse espaço, você precisa fazer o caminho inverso. Não é ir da mente para a emoção, porque a mente não consegue te levar para lá. É o contrário. É o comportamento, depois a emoção e depois que tipo de crença está gerando isso. O seu corpo já sentiu, ele dá sinais, ele reage, ele travou, ele esfriou, ele se encolheu. Ali já tem uma crença, uma programação inconsciente rodando. Você sente o peito fechar antes mesmo de pensar que não vai dar conta. Não vai dar conta é a frase bonitinha que você fala depois para si mesma para dar uma explicação para o que não está acontecendo. Você sente o estômago se revirar e o peito doer antes mesmo de dizer, não é para mim. Por que isso acontece, Fernanda? Isso é muito importante nessa aula de hoje. Eu quero que você fique muito presente para isso, porque eu sei que tem muita gente aqui que está assistindo a aula e que está, mas como é que desbloqueia? Mas como é que vira? Mas se você não tiver o básico bem feito, minha amiga, esquece. Ninguém desbloqueia a crença lendo livro, ninguém desbloqueia a crença olhando para a mente racional, você só desbloqueia crenças inconscientes e padrões negativos emocionais quando você olha para o seu radar interno. O seu corpo é seu radar emocional. E é ele que aponta onde está a crença escondida. Se você quiser mesmo desbloquear agora, você já sabe, não adianta procurar na lógica, nem mais um livro, nem mais um planner. Você vai ter sim que aprender a ouvir o que o seu corpo já está tentando te dizer há anos. E eu espero que você não tenha chegado ao ponto de ter ficado doente. Porque tem gente que espera o corpo gritar para ouvir e para prestar atenção naquilo que você precisa mudar dentro. As programações inconscientes, elas não moram na sua cabeça. Na verdade, até moram, mas elas moram num lugar muito específico, que é o seu sistema límbico, na parte mais antiga e primitiva do seu cérebro. É lá que mora o seu medo, é lá onde mora o seu medo, é lá onde mora a rejeição, o instinto de sobrevivência. É por isso que quando você tenta ir contra elas, parece que você vai morrer, parece que o mundo vai acabar. Quem aqui já sentiu isso? Porque no seu sistema inconsciente você vai mesmo. Para o seu sistema, cara, eu não vou suportar isso. Vai acontecer alguma coisa muito ruim. E você vai precisar de um método que rastreie isso sem fazer você fugir, porque sim, você vai querer fugir. Sem fazer você disfarçar, porque sim, você vai disfarçar.
sem fazer você querer mudar de assunto, sem se estressar, um sistema e um processo que faça você escorregar amorosamente para esse espaço e encontre na raiz dessa programação o que essa menina fez e qual é a lei que está regendo esse sistema. Mas esse sistema você já sabe que está desatualizado. Porém, se você não aprender a reprogramar, vai continuar rodando o mesmo script de sempre. Quem aqui já observou que está caindo no mesmo script? Ganho muito dinheiro, daqui a pouco tô pobre de novo. Sabe aquela coisa? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Ou então, ganho muito dinheiro, acontece alguma coisa ruim na minha vida pessoal. Ganho muito dinheiro, começa conflito da família. Ganho muito dinheiro, me sinto culpada, paro de ganhar dinheiro. Aparece uma oportunidade, eu não consigo ir em frente, não consigo dar o próximo passo. E daqui a pouco você cai de novo naquele lugar onde você fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia ter tão mais, eu podia estar tão bem, eu poderia estar tão mais longe. Não, cara, que isso? Eu sou foda, eu sei fazer isso. Eu vou fazer esse negócio acontecer. Aí você começa tudo de novo. Aí no meio do caminho, bate essa emoção ruim, bate a preguiça, bate a procrastinação. Aí você paralisa, cai lá. Aí quando as coisas ruins começam a acontecer, você, não, que isso? Mas eu posso? Não, agora vai dar certo, agora vai. E daqui a pouco você cai de novo. E sabe o que você vai fazendo quando você vai fazendo isso? Você vai reforçando a crença inconsciente. Porque a sua crença inconsciente vai dizendo assim, viu? Não falei? Ó, você foi tentar aí, não foi até o fim, se fudeu toda, tá toda lascada e é isso. Pensa comigo. Você, adulta, poderosa, pronta, sendo regida por um código infantil, oculto e emocional que você não sabe qual é. E eu quero que você grave essa frase agora. Já falei isso, vou falar de novo. Onde dói, tem crença. E esse código que está regendo a sua vida, ele não nasceu com você, ele não é um karma, ele não é um castigo, ele não é a vontade de Deus. Saber disso muda tudo. Porque esse código ele foi instalado, programado, regido e reforçado. E a coisa mais incrível sobre ele é que, se ele foi instalado, ele pode ser desinstalado. Se ele foi ligado, ele pode ser desligado. Sabe aquela sensação de, ai, eu preciso agradar, senão as pessoas não vão gostar de mim? Aquela culpa que aparece quando você pensa em crescer? Aquele medo de ser criticada se você for demais? Tudo isso foi treinado. Yeah! Claro que ela começou lá na menininha de 7 anos, mas ele não ficou lá. Ele foi aperfeiçoado, ele foi melhorado, ele foi sofisticado. Tanto que hoje ele consegue muito bem dominar a sua vida. Seja boazinha, seja discreta, seja perfeita, mas nunca, em hipótese nenhuma, seja demais. E aí você foi seguindo por outros caminhos, né? Já que eu não posso ser demais, então eu vou ser muito boa nisso aqui. Eu vou ser muito rígida nisso aqui. Aí você se torna uma mulher extremamente controladora. Aí você, por medo, você se torna uma mulher extremamente exigente. Aí você se torna uma mulher extremamente perfeccionista. Todo mundo elogia o seu trabalho, todo mundo elogia o que você faz. Você vê o quanto o que você faz é grandioso, mas você não consegue voar. Por quê? Por que eu paro? Por medo? Por amor? Por instinto? Agora você é adulta e agora você já pode escolher. Você pode continuar obedecendo uma ordem antiga ou você pode se rebelar. Você pode continuar travando em nome de uma criança assustada ou você pode abrir espaço para a mulher que você nasceu para ser. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse primeiro encontro de hoje é: o seu corpo é uma bússola.
Vamos lá. Onde dói tem crença, a gente já viu, né, essa parte. O código não é seu, ele foi instalado, já passamos por essa parte. Tentar resolver na lógica, já falamos um pouquinho sobre isso também, né? Você quer criar planos incríveis, você cria 1000 metas, 1000 estratégias e aí você só vai fracassar de uma forma diferente. É só encontrando modos diferentes de poder dar com a cara na parede, né? Porque o problema não é a estratégia que você está usando, o problema não é o método que você está usando, o problema é a sua lei interna que diz, amiga, deixa eu te falar, daqui para lá você não pode, tá? Então, tamo junto aí. Então, vamos lá. Seu corpo como uma bússola. A maior armadilha e o mais importante fato sobre suas crenças emocionais é que elas não bloqueiam você como pensamentos. Porque se fosse pensamento, você poderia questionar o pensamento na hora. Mas ela é tão rápida, ela é tão conectada, ela está tão programada que ela já vai direto para a emoção. Já liga ali uma tomada e vai assim, ó, puf! Elas bloqueiam como sensações. É o estômago que fecha, é a garganta que trava, é o sono que some, é o cansaço que não passa, é a vontade de sumir, é a vontade de dormir, é o medo de começar. A emoção e o comportamento são os primeiros sinais de que algo antigo está tentando comandar o seu presente. Então, presta atenção que eu vou falar de novo. Anota no seu caderno para essa aulinha de hoje, tá? A emoção negativa em relação aos meus objetivos e os meus sonhos é o meu velho eu controlando o meu presente. O que eu já sei que eu quero fazer, o objetivo que eu quero alcançar, ele está pronto para a nova identidade. E para essa nova identidade, para essa nova mulher, para esses novos resultados, eu preciso de novas crenças. A menininha de 7 anos não vai suportar chegar nesse nível. O seu velho eu está controlando o seu presente. E lembra que você aprendeu isso num momento de emoção? Isso quer dizer o quê, Fernanda? Isso quer dizer que não é racional, é límbico, é instintivo. É uma parte sua tentando te proteger da dor, ainda que isso custe sua liberdade, seu dinheiro e seu sucesso. Vamos lá. Antes de continuar, tá acompanhando aqui, gente? Tá fazendo sentido para você? Escreve aí, tá fazendo sentido para eu saber que tá fazendo sentido para você, viu? E uma coisa muito importante que eu quero que você aprenda agora, com essa bússola aqui, com esse slide que a gente está colocando agora e compartilhando aqui na tela com você. Ferida é mapa. A dor carrega um código e todo sintoma é uma oração não ouvida. O que isso quer dizer, Fernanda? Sabe esse incômodo que você está sentindo? Essa preguiça que não passa, esse sono que não passa, essa procrastinação que não rola, que não desenrola, na verdade, né? Essa dor é uma bússola. Então começa a agradecer por ela agora, porque é com essa bússola, com esse seu sentir, que a gente começa a mudar tudo. E é aí que está o buraco. É aí que a gente começa a abrir aquele baú para procurar aquela peça velha que está lá dentro e jogar ela fora. Você não procrastina porque você não quer. Você procrastina porque você tem algo maior do que você decidindo por você. Enquanto você continuar achando que resolve com mais disciplina, mais força, mais estratégia, mais esforço, você vai continuar batendo na mesma parede, achando que é espírito das trevas, que é Deus que não quer, que é você que está errada, que é falta de sorte. E vai continuar sem resultado por pura ignorância. Ignorância no sentido de ignorar o que está acontecendo. Vai ganhar a mesma quantia de dinheiro, vai reclamar das mesmas coisas, vai ficar no mesmo lugar e vai sentir o mesmo vazio. Com o agravante de, conforme o tempo vai passando, a coisa só vai piorando. Porque a vida é movimento. Ah, eu tô parada aqui, eu quero ficar paradinha nesse lugar. Não vai, meu amor.
Vamos lá. O mundo é uma bola. Se você não for um terraplanista, você sabe disso, né? O mundo é uma bola, essa bola gira. Não dá pra você... E ela gira rápido pra caramba. O que acontece? Não dá pra você achar que você vai ficar parado. Parado, meu amor, você tá pra trás. Por quê? Por que você tá pra trás? Porque quem tá atrás de você tá te passando. E a autossabotagem, esse bloqueio, essa trava, não é uma burrice, é uma lealdade. A sua autossabotagem, esse bloqueio, não é burrice nem é preguiça. Ela é lealdade, ela é uma programação cega que você confunde com identidade. Se parece que vou ser rejeitada, eu já travo logo. Eu nem sei o que acontece, Fernanda, eu sei que eu nem vou. Se parece que eu vou ser criticada, eu me escondo. Se parece que eu vou incomodar, deixa eu me diminuir um pouquinho aqui. Já está programado. É isso. Apertou o botão X, acontece a coisa Y. Você não passa dessa linha. Me conta, qual a dor ou a qual dor você está sendo leal? Ou melhor, eu vou fazer uma pergunta melhor. Qual a dor que está te dando sinal de que tem uma crença na qual você está sendo leal? Ou com a qual você está sendo legal? Qual é a dor que para você? Você está sendo leal a alguma dor. E você está chamando isso de, esse é o meu jeito. Eu não tenho sorte. É a minha personalidade. Eu tô com... É falta de coragem. Não é nada disso. É só lealdade mesmo. Há um contrato de proteção cega que não funciona mais para você. E a pergunta que eu quero fazer para você é só uma. Você vai continuar sendo leal à dor ou você vai escolher ser leal à sua potência? Primeira decisão é essa. Eu quero escolher ser leal a essa dor ou eu quero ser leal à minha potência? Escreve aí pra mim que eu quero saber. Escreve aí, quero ser leal à minha potência. Declara isso pra sua vida. Começa a abrir o campo para você encontrar o que tem aí dentro. Porque nessas nossas 3 aulas eu quero que você tenha uma descoberta muito poderosa sobre você. E você vai ter uma descoberta tão grandiosa que você vai falar assim, caramba, eu jamais poderia imaginar que isso estava bloqueando a minha vida. Então começa a abrir esse campo declarando assim, eu quero ver. Eu quero ser eu quero ser leal à minha potência. Eu quero ser leal a quem eu realmente sou. OK? Então bora lá. O que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre esse radar e sobre essa transformação? Nesse começo, a primeira coisa que você precisa entender é, olha para onde dói. Por quê, Fernanda? Porque você já sabe, onde dói tem crença. Mas mais do que isso, anota a sua segunda frase de hoje. Onde dói também tem salto. Onde dói tem ouro para você. É simples, mas muda tudo. Dói gravar stories? Tem ouro ali. Tem crença ali. Dói quando falam do seu preço? Tem crença ali. Dói vender? Tem crença ali. Dói crescer e sem vista? Tem crença ali, você entendeu? As emoções não são problema, as emoções negativas e onde está doendo, elas são o mapa. Então eu quero que você agora anote no seu caderno aí, eu já tenho o mapa perfeito.
Você já tem um mapa perfeito que vai te ajudar nesse processo. Enquanto você continuar tentando agir como se nada tivesse acontecendo, colocando paliativo, se esforçando, se obrigando, tratando você sem compaixão, sem amorosidade, como se fosse um burro de carga, como se você pudesse se chicotear e alcançar suas metas depois e ainda ser feliz com isso. Esquece, você sempre vai se perguntar quando você cair no limbo, porra, mas isso de novo? Olha essa dor aqui de novo. Olha aquela sensação de fracasso de novo. Olha a sensação de frustração de novo. Olha o sentimento de incompetência de novo. Olha o sentimento de que eu tô travada de novo. Você não cansa, não? Você vai se esforçar, não vai conseguir. Você vai se cobrar e vai se sabotar. Você vai tentar e você vai falhar. Não tem como vencer o programa. Entenda de uma vez por todas, você não consegue vencer o programa, você só consegue desativá-lo e colocar um outro no lugar. Nem precisa vencer o programa. E agora que você entendeu que onde dói tem crença, eu quero te mostrar como você encontra essa dor e como você transforma essa dor. Porque sim, existe um caminho, existe um método, não é autoajuda, não é mentalização, não é pensamento positivo, não é repetição de frases, é ciência, é emoção, é coragem de olhar para dentro. Esse método tem 5 etapas e nessa jornada eu vou te mostrar cada uma delas. Mas hoje especificamente eu quero te entregar a primeira e é a mais importante. Você não precisa de mais força. De que eu preciso, Fernanda? Vou te dizer já já. Deixa eu abrir aqui meu slide de novo para compartilhar com vocês. Você não precisa de força. Não adianta botar o despertador para gritar no teu ouvido. Não adianta colocar alguém para te acordar. Não adianta querer se obrigar. Você só vai criar infelicidade para sua vida. Todas as vezes que você tenta se forçar alguma coisa que a sua mente não está convencida de você fazer, você cria infelicidade para sua vida. E vocês adoram fazer isso. Porque às vezes as metas de vocês se tornam maiores do que vocês. Vocês não podem você não pode achar que a sua meta é mais importante do que você, porque foi você que criou ela. Você é a dona da meta e não ela é sua dona. Não, porque para bater meta eu vou fazer isso. Não, você se estrupia todo, bate a meta e fica doente. Tem um infarto fulminante, tem depressão, tem burnout. Nós somos a geração do burnout. Ai, tem que fazer tudo. Agora tem que fazer tudo, né? Tem que malhar, tem que ser gostosa, tem que ser linda, tem que acordar cedo, tem que comer não sei o que lá, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Tem tanta coisa para você fazer e tanto check para você dar durante o dia que você esquece de olhar para você. Então preste atenção no que eu vou te dizer, você não precisa mais de força, você não precisa de mais força. Do que você precisa? Você precisa de acesso. Você precisa acessar a sua dor e parar de fugir dela. Você precisa parar de negar, você precisa parar de racionalizar. Não é para você pegar essa dor e botar ela no altar e ficar lá achando, oh, meu Deus, não é para você se tornar a vítima do Paraguai. Não é isso que eu tô falando. É para você olhar para onde está doendo, onde que ela surge. E a partir desse caminho, com as etapas corretas, você descobrir qual é o pensamento ou o programa que está gerando ela. Mas primeiro, você precisa ir até o ponto onde a sua história virou um pacto. Esse pacto invisível, mas que manda mais na sua vida do que o seu plano de ação. É aí que tudo começa a mudar. Porque quando você acessa, você identifica. Quando você identifica, você libera a sua visão. Agora, eu entendo que nem todo mundo quer ver. Nem todo mundo quer ver. Eu sei disso. Nem todo mundo quer ver. Porém, você só muda se você ver. Se você vir.
Então, se você quer ver, escreve aqui nos comentários, eu quero ver. E a gente vai continuar e eu vou dizer para você o seguinte, a sua ferida e a sua dor não é fraqueza, ela é mapa. A dor que te incomoda, o sofrimento que você não lida, o sentimento que você ignora, ele é um portal poderosíssimo de transformação. Toda vez que você sente um desconforto no seu corpo, uma ansiedade inexplicável, uma procrastinação crônica, não é azar, não é castigo, é incongruência interna. O que é incongruência interna, pelo amor de Deus, Fernanda? Incongruência interna é quando a sua mente quer uma coisa, mas dentro da própria mente existe uma regra que diz que você não pode ter aquilo. Então, você quer, o seu desejo está aqui, mas a sua crença está aqui. Então, elas lutam e entram em conflito dentro de você. Então, vocês geram aquilo que a gente chama de incongruência interna. Quando você tem incongruência interna, o que acontece? Quando tem incongruência interna, não dá para sair vencedor. E hoje você vai parar de mascarar isso. Porque você já entendeu que tem um código dentro de você e que esse código pode ser reescrito. Esse sintoma que você está vendo aí o tempo todo é uma oração que não está sendo ouvida. Essas dores, esses incômodos, eles não são castigo. Eles são uma oração. Eles são uma tentativa mais do que desesperada da sua psique, do seu eu superior, dizer para você assim, minha filha, o que você está pensando a respeito desse assunto não é real. E quando você não ouve pela intuição, pelo sentimento, quando ela não é ouvida, quando o pensamento não alcança, o corpo implora. Aí essa dor vira código. É por isso que o seu desbloqueio não pode ser genérico. Não adianta mantra, frase bonita ou pensamento positivo se você está leal e você está conectada a um pensamento ou você tem um pacto de lealdade. Você precisa aprender a ouvir o que seu corpo está dizendo primeiro e antes de tudo. E preste atenção no que eu vou te mostrar na próxima aula. Na próxima aula você vai entender como é que você acessa essa inteligência do seu corpo e como que você usa a emoção como um mapa para desbloquear essa programação. Mas antes eu quero que você escreva aqui nos comentários uma coisa para mim. Qual é o sintoma que mais te visita? E eu quero que você anote essas perguntas para você pensar nelas durante o dia inteiro até a nossa próxima aula, tá? Isso é muito importante porque você está começando a abrir o campo. E quando a gente começa a abrir o campo, coisas poderosíssimas começam a acontecer. Você vai ver coisas que você não imaginava que você fosse ver. E você vai falar, caramba, é isso! Meu Deus, é isso! O meu medo todo é esse aí. Aí você vai falar assim, meu Deus, mas que medo bobo! Mas é esse medo bobo mesmo. Lembra que quem criou esse medo foi uma menininha de 7 anos de idade? Então, deixa eu ver, 3 perguntinhas para você levar hoje como exercício antes da próxima aula. Pergunta número 1, qual é o sintoma que mais te visita? Anota. Nessa área aqui que eu estou reclamando, que eu não tenho resultado, qual é o sintoma que mais me visita? E como é que você vai avaliar qual é o sintoma? O sintoma que mais me visita é que eu não tenho dinheiro. Não, isso aí é a consequência. O que você precisa fazer para ter dinheiro? Eu preciso vender. O que você precisa fazer para vender? Preciso gravar o vídeo. Qual é a primeira ação que você deveria fazer para alcançar o seu objetivo e que você não faz? E nesse momento, para essa ação que você não faz, qual é o sintoma que mais te visita? Preguiça, sono, medo, bloqueio, frio na barriga. O que é?
Segundo, qual dor o seu corpo está querendo te revelar? Ela está querendo dizer para você que sobre aquela situação ali, você tem um pensamento muito aleatório, que às vezes você nem está assumindo que é, de tão bobo que ele é. Mas ele não é nada bobo. Ele está ali, ó, cravado quase que no teu DNA. Então, a segunda pergunta é: que dor é essa que o meu corpo está tentando me revelar? E a terceira pergunta é: onde tem conflito? Onde tem conflito? Tipo assim, eu falo o que eu quero, mas na hora de fazer eu não faço. Ok? Eu quero que você anote essas 3 perguntas e você analise elas até a próxima aula. Aqui você abre o seu campo e você começa a tomar presença e consciência do seu corpo e das emoções geradas pela sua crença emocional inconsciente. Você precisa acessar esse espaço, tá bom? Amanhã a gente vai aprofundar nisso, porque agora, nesse momento, você acabou de dar o primeiro passo. Porque você já sabe que não é sobre preguiça. A preguiça, ela não é muito a causa. Ela é a causa de você não entrar em ação, mas ela é a consequência de uma programação. Não é incompetência e também não é azar. É sobre dor emocional velha, antiga, travestida de padrão atual. E se é um padrão, ele pode ser quebrado, mas ele tem que ser feito da forma correta. Na próxima aula, eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Eu vou te mostrar qual é esse mapa. Você vai entender como que você vai localizar o ponto exato da dor, a frase, a regra invisível que domina o sistema. Mas primeiro eu preciso que você tenha clareza disso. Qual é o próximo passo? Onde é que você está bloqueando? E o que você sente? Isso tem que estar muito claro para você, ok? Lá no método PROCO, as minhas alunas vão fazer o triângulo perfeito. O triângulo perfeito, ele é uma técnica maravilhosa porque ele não deixa você viajar na maionese. Então, ele vai dizer para você assim, ó, coloca o seu objetivo, o que você deveria fazer e o que você faz no lugar disso. Então, o que eu deveria estar fazendo agora para alcançar meu objetivo e que eu não estou conseguindo fazer? Qual é a dor que me impede de fazer isso? E aí você precisa entrar em você e se imaginar indo lá fazer isso. Ai, não estou conseguindo descobrir. Então, faz o seguinte, marca com você de fazer a tarefa. Fala assim, ó, hoje eu vou pegar nisso aqui, vou trabalhar nessa cópia, vou fazer nesse vídeo, ou vou fazer qualquer coisa. Diz que você vai fazer. Dá esse comando como se você fosse fazer e observa qual é a dor que surge. O que é, onde está esse incômodo? Você pode achar em alguma parte do corpo e sente o que ele é. É um medo, é uma insegurança, é uma sensação de não posso, é uma sensação de não merecimento. O que é? De não merecimento. Então, esse é o primeiro passo para você acessar essa memória que gerou um padrão limitante. Como liberar o bloqueio emocional que está travando a sua vida, mesmo que você ainda não saiba onde ele está? A gente vai falar sobre isso amanhã. Agora anota aí, amanhã a gente tem a nossa segunda aula, o nosso segundo encontro. E ela pode mudar tudo, literalmente tudo. A gente já abriu o campo hoje, a gente já abriu o espaço hoje e a gente já está acessando o espaço hoje. Amanhã ela pode mudar tudo, mas eu preciso que você anote essas perguntas, e responda e vem amanhã com elas respondidas para a nossa segunda aula. Agora, se você sentiu que essa aula aqui falou com você, eu quero te pedir uma coisa, né? Certamente ela também vai ser muito poderosa para a sua amiga, mentora, empresária, que ela é tão poderosa quanto você,
mas que tá talvez bloqueada para dar o próximo salto. Então, curte, deixa seu comentário aqui e compartilha com aquela mulher que você sabe que já tá pronta, só que não sabe como sair do lugar e por que tá travada. Segunda coisa, não esquece, ativa o sininho no canal para receber o aviso da próxima aula. E se você ainda não está me seguindo no Instagram, saiba, estamos fazendo live também todos os dias às 7h17. E eu vou soltar muito conteúdo extra ao longo da semana. Por enquanto, espero que você tenha anotado as perguntas, faça na sua casa e a gente vai se ver terça-feira. Antes disso, escreve aqui embaixo o que você está levando da aula de hoje. O que fez sentido para você? Qual insight aqui nessa aula de hoje você está levando? Deixa nos comentários aqui. Valeu a pena para você? Escreve que eu quero saber. Enquanto você vai escrevendo aí, vamos fechar com essa frase que eu amo, né? Se onde dói tem crença, então onde dói também mora a sua liberdade. E se onde dói tem crença, também tem ouro escondido, também tem liberdade escondida, também tem poder escondido. Porque essa crença que te bloqueia inconsciente, ela foi criada num momento onde talvez você não tivesse esse poder que você tem hoje. Então a gente só precisa reorganizar as coisas, desligar algumas tomadas e ligar outras que são muito mais poderosas para a vida que você deseja, quer e merece. Fez sentido para você a aula de hoje? Então eu te encontro na segunda aula para a gente avançar mais ainda e você realmente ter, talvez, a maior surpresa da sua vida sobre como e por que você foi programada. Bora entender isso? Eu te encontro na próxima aula, se Deus quiser, e Ele há de querer. Não deixa de colocar os seus comentários aqui embaixo. Até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo pra vocês. Bye, bye.